Simonete, você... Isso, já está rodando. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos aí para participarem mais uma vez do ciclo de webinar, né, que a gente tem aqui dentro da MEI. A MEI é uma iniciativa da CN chamada Mobilização Empresarial pela Inovação, né? Essa atividade que a gente chama de webinar de cases de descarbonização da indústria no Brasil. Eu sou o líder do grupo de trabalho de descarbonização dentro da MEI, onde surgiu essa iniciativa, que hoje chega ao seu 8º encontro, né? Então, muito interessante, a indústria aprendendo com a indústria, né? Principalmente aqui o foco é as indústrias compartilharem aí suas ações, suas experiências em torno do caminho da descarbonização, né? E como a gente aprende entre nós e cria oportunidades durante esse aprendizado também, né? Isso é uma outra parte importante da iniciativa aqui dos webinars, né? Ah, é importante dizer, né, que a gente está aqui com a Márcia Sakamoto, Head de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Siemens, né, e que vai nos apresentar aí a experiência da companhia. Então vai ser muito importante. Mais uma vez, obrigado, Márcia, pela disponibilidade, né? Lembro que esse encontro ele é gravado, porque depois ele também é disponibilizado no YouTube para que a gente alcance ainda mais pessoas, além das pessoas que tiveram a chance de participar aqui. Agora, é importante, antes de eu passar aqui a palavra para a Márcia, é que a gente normalmente tenta organizar esse encontro em duas partes. A primeira parte é a apresentação, que a Márcia vai compartilhar conosco, cerca de 30 minutos, é a nossa recomendação, e na sequência a gente tem a chance de abrir o espaço para uma conversa, questionamentos e melhor aprender essa interação e dos diferentes ensinamentos que a Márcia vai compartilhar com a gente aqui em diferentes experiências. Então, mais uma vez, Márcia, obrigado pela oportunidade e fique com a palavra à vontade aí para compartilhar a apresentação. Ok. Boa tarde, pessoal. André, Marcos, obrigada aí pela oportunidade de apresentar. Espero contribuir aí com vocês, com algumas experiências que a gente teve. Então, eu vou aqui compartilhar uma apresentaçãozinha aqui, que eu preparei. Eu confesso para vocês que eu preparei assim muito rapidamente aqui, porque eu quis trazer alguns elementos que nós levamos para a COP, né? E até tinha comentado aqui com o Marcos, né, que seria interessante que eu trouxesse essa experiência, porque ela é muito recente. Então, como está bastante forte ainda, né, nos nossos corações e que se aceleraram bastante aí durante a COP, eu vou compartilhar essa experiência. Eu já gostaria de comentar que, como uma empresa de tecnologia, nós não somos uma empresa de carbono intensivo, né? Porém, aliás, o nosso foco maior, que eu tinha comentado até com o Marcos antes dessa apresentação, é que a nossa colaboração com os nossos clientes. Eu até vou mostrar uma apresentação nossa, o que está significando, assim, esse novo olhar, assim, da empresa, aliás, que sempre teve, assim, um foco voltado para a sustentabilidade, mas isso tem tornado o principal negócio da empresa mesmo, tá? Então, aqui, aliás, as indústrias, né, tanto indústria como infraestrutura, são os nossos grandes clientes aqui da Siemens. Todos vocês, aliás, né? Bom, aqui, só comentando, né, que aqui nós somos uma empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né, que transforma o dia a dia de todos, né? Tá? E aqui eu queria colocar só uma fala do Pablo, né, que ele fez aí no começo do ano, mas ele é muito relevante, principalmente pelas questões climáticas, né, que a gente está enfrentando, tanto é que nós recebemos a COP30 aqui no Brasil, e ele comenta que os eventos climáticos que vivemos aqui no Brasil, que foi lá em 2024, né, mostraram que estamos em um momento decisivo para a humanidade. Aliás, vocês estão vendo que também na Ásia está acontecendo a mesma coisa, e aliás a dimensão até maior, né? Então, acho que esse é o momento da gente comentar, e aí é o nosso papel aqui como uma empresa de tecnologia apoiar os nossos clientes nessa jornada. Tá? Bom, aqui é um histórico aqui rápido da Siemens, né, que a Siemens, ela é uma empresa que tem 178 anos, ela foi
Ela foi criada e como se fosse hoje numa garagem, né? Também aí pelos irmãos Siemens, né? Na época, né? Foi 1847. No Brasil, a gente está desde 1867 com o Dom Pedro II, né? Para quem não sabe, ele era um visionário, gostava sempre de tecnologia, já naquela época, né? Ele tinha essa visão de inovação e instalou aí na residência dele o primeiro a linha telegráfica na casa dele aqui e até o Rio Grande do Sul. Tá? Então, acho que é para comentar sobre isso, aí tem uma jornada grande. Esse ano, agora em novembro, no início de novembro, a Siemens fez 120 anos, né, em ter a primeira fundação, aliás, a primeira instalação aqui no Brasil, o escritório dela lá no Rio de Janeiro, mas eu não vou contar toda a história, mas é mais para dizer que no decorrer aí desde 1867, a Siemens tem participado dessa história aqui, tanto na construção da infraestrutura, quanto também da evolução do setor industrial no Brasil. Tá? Então, aí, eu acho que é só para dizer que a gente está todo esse tempo e sempre tentando trazer alguma inovação ou colaborar com alguma instalação aqui no Brasil, tá? E acho que só para explicar rapidamente sobre a Siemens, né? Às vezes o pessoal pergunta sobre a Siemens Energy, sempre o pessoal me pergunta do André, o outro André Clark, né? Mas hoje essa Siemens aqui, ela é como, sabe, uma evolução que você tem nas empresas ainda centenárias, que teve telégrafo no passado, teve até aquele aparelho auditivo no passado, ela sempre está mudando os negócios, né? E o que aconteceu aí há 5 anos atrás é que ela fez um spin-off da Siemens Energy e ela focou aí mais aí nessa jornada da transformação digital e a Energy também precisava crescer trabalhando bastante na transição para a energia renovável, né? E então ela, cada um, para poder se focar melhor, houve essa separação. E hoje fazem parte desse grupo, né? A Digital Industry, a Smart Infrastructure, a Mobility, né? Com os trens, veículos elétricos, toda a parte de instalação de infraestrutura elétrica de mobilidade, e a Siemens Healthineers, que tem ali os negócios in vitro, em vivo, né, que são as ressonâncias magnéticas, e aí que talvez alguém já tenha tido oportunidade de usar essas tecnologias de Healthineers aí. Tá? Então, hoje essa empresa, e ela tem a área de serviços também, que é a parte de investimentos, né, a Siemens Financial Services, tem a Real Estate, né, a própria da Siemens, e uma área aqui que cuida das áreas centrais, que é o Global Business Services, nosso da Siemens, tá? Eu acho que mais assim para contar. E aí, como eu comentei aqui no começo, né, porque os negócios que é mais interessante hoje para a Siemens, e a Siemens contabilizando, né, todos os negócios dela, ela percebeu que 90% dos nossos negócios, aliás, mais de 90% dos nossos negócios hoje são voltados a impactos da sustentabilidade em nossos clientes, tá? Então, ela tem 3 focos aqui, 3 pilares. A primeira, que é descarbonização no cliente e eficiência energética, descarbonização e eficiência energética. Segundo, que é o recursos eficientes e circularidade. E o terceiro, com foco mais em pessoas e sociedade. Tá? E aí, quando eu quis dizer também sobre que nossos negócios, hoje, ele tem um impacto maior para a gente, é justamente essa conta que o pessoal fez, que inclusive inclui o escopo 1, 2 e 3 da Siemens, ela somou isso em 2024, tá? Então, a Siemens deve estar, inclusive, essa semana, lançando um novo relatório global e deve mostrar esses números novamente, tá? E aí, com essa alteração, com a balança crescendo aí, com os impactos mais positivos para o cliente. Então, o que a gente ajudou os nossos clientes, né, a evitar
de emissões de CO2, que foram 144 milhões de toneladas, são superiores às nossas próprias emissões. Lembrando que a gente está em mais de 200 países, o escopo 1 e 2 hoje é de 0,4 milhões de toneladas de CO2, só 1 e 2, e a nossa principal pegada de carbono está no escopo 3, né, na nossa cadeia produtiva, tá? E aí, a nossa meta no escopo 1 e 2 é de alcançar a neutralidade até 2030 nas nossas próprias operações, sendo que a gente vai se esforçar para reduzir 90%, e só a partir de 90% é que a gente vai aí fazer a aquisição do crédito de carbono, da compensação, tá? Então, aí os esforços são da descarbonização do escopo 1 e 2. Aqui no Brasil, a gente já atingiu, deve estar chegando aí numa conta de 74%, tá? A gente está fechando agora, também a gente deve lançar o relatório confirmando essas informações, tá? Então, acho que é isso. E o escopo 3 aí, com alcance de net zero até 2050. Então, a gente também está se esforçando aí, tendo etapas aí para descarbonizar os nossos, a nossa cadeia produtiva. E aí é onde a gente também vê negócios também com os nossos fornecedores. E esses compromissos fazem parte de 14 compromissos que nós temos, são 7 indicadores, né? Perdão, 14 indicadores baseados no que a gente chama de DEGREE, são 6 acrônimos, né? Tá? De descarbonização, ética, governança, recursos eficientes, circularidade, equidade e empregabilidade. Mas como o nosso foco é aqui hoje, né? Falando de descarbonização, que eu comentei aqui, o em 2, 90%, neutralidade até 2030, escopo 3 aqui, a gente tem aí a meta até 2050, que eu comentei, e até 2030 a gente deve reduzir 30%. Nós renovamos o ano passado, antes era 20% até 2030, e aí o pessoal resolveu ser mais agressivo para 2030, reduzindo 30% da cadeia produtiva. Tá? E aqui entra também o que a gente está ajudando os clientes na redução, e a gente está comentando aqui de toneladas aqui de emissões aí dos nossos clientes também, tá? E aí acho que também acaba tendo algum tipo de impacto também dos recursos de eficiência e circularidade também para a descarbonização. Tá? Então, o que a gente faz aqui internamente é a troca, né, dos nossos produtos. Então, nós temos essa ambição aqui de trocar aí todos os nossos, tudo que a gente utiliza em termos de plásticos e metais por materiais já reciclados, tá? E que sejam recicláveis também. Então, o desafio dos meus colegas aí que desenvolvem esse produto é já desenhar esse produto, fazer o ecodesign dela, já utilizar que esses materiais que nós vamos utilizar sejam reciclados e recicláveis, tá? No próprio produto da empresa também. Bom, enfim, eu acho que é isso. Aqui a gente também tem esse desafio aqui de jogar o lixo, né, também, né, nossa, esqueci a palavra em português aqui, perdão, pessoal. Aterro. Aterro sanitário, obrigada. O aterro sanitário aqui no Brasil, a gente não joga nada para o aterro sanitário, tá? Então, nós já estamos aqui no 100% aqui, pelo menos aqui no Brasil, e essa é essa meta global de ser 100% também. E aqui entra também uma linha aqui de biodiversidade da organização Brasil, aqui na Siemens da Anhanguera. Para quem não visitou ainda, já deixo o convite para fazer uma visita. A gente tem, embora estejamos numa área urbana, nós temos uma conservação de uma área
de 45 mil metros quadrados de Mata Atlântica, dentro da cidade de São Paulo. Então, é assim, um espaço grande, que sempre recebemos aí jovens assim de escolas e também qualquer um que esteja interessado aí em visitar a Siemens, tá? Vocês todos, por exemplo, estão convidados também. Bom, e aqui na Siemens, aí eu mudei um pouquinho esse material, como eu comentei, tá? E trouxe algumas informações que são bem recentes, né? Que estão relacionadas à COP30. Então, aliás, antes mesmo da COP30 aí, com o Brasil chamando muita atenção aí de eventos internacionais, desde o World Economic Forum, depois, o ano passado, com o G20, a CNI aí que organizou também, teve o secretariado com o B20 também, de olho já nessas oportunidades que o Brasil tinha. Então, a gente também resolveu se posicionar, mas para isso a gente teve que se planejar um bocado antes, para trazer projetos, iniciativas que fossem bastante relevantes aqui para o Brasil, tá? Então, aqui começo comentando aqui, bom, aqui já pela própria COP30, né, que foi na Amazônia, acho que foi, apesar de algumas controvérsias aí em relação ao tema, do local, questões geopolíticas, eu acho que foi uma decisão muito boa de ter sido lá em Belém, tá? Eu vivi ali, vivi essas 2 semanas inteiras, até antes mesmo, né? Estando lá, o Brasil realmente é um potencial aí para essa transição de uma economia de baixo carbono. A gente tem essa matriz elétrica bastante renovável, né? 83%. E aí, falando aí da biodiversidade, que a gente tem essa capacidade de 20% de recurso de biodiversidade global, tá? Então, a gente, como Siemens, a gente acreditou que esta transformação precisaria aí de uma que fosse assim bastante coordenado, que tivesse iniciativas assim construtivas e colaborativas também. Tá? Então, a gente atuou bastante junto às organizações, como a CNI. A CNI foi bastante importante para nós. E aí também para que a gente garantisse que o próprio Brasil, não só a Siemens, né, se posicionasse como um país assim que tivesse a sustentabilidade competitiva e através de inovações também, tá? Bom, trazendo alguns casos, né, que a gente levou para discutir, a gente criou um showroom aqui da própria Siemens. Essa daqui é a Siemens da Anhanguera, que eu comentei, olha, em volta ele é toda verdinha. Se vocês procurarem no Google Siemens Anhanguera, vocês vão ver isso, tá? Tá rodeado dessa Mata Atlântica aqui. Mas só isso não basta, né? A gente também, como a gente vende soluções digitais, a gente implementou também. Tá? Então, essas implementações, inclusive, trouxeram retorno para nós, tá? Então, a gente tem ali placas solares, que a gente já adquiriu uma empresa chamada Brasol, né? Que depois eu comento também. A gente fez essas instalações aí de placas solares e, além disso, a gente já estava adquirindo energia renovável através do Mercado Livre. Tá? Então, hoje, mais ou menos 15%, só aqui da Anhanguera, vindo aqui dessas placas solares, entre 10% a 15%. Tá? Bom, já que eu comentei aqui da Brasol, a Siemens, ela investiu aí em aquisições, assim, da participação de 2 empresas, tá? 2 startups, a Brasol e a Micropower. A Brasol, que antes a gente tinha 49%, a gente diminuiu porque a BlackRock também entrou com uma boa quantidade de dinheiro investindo na Brasol, e então caiu um pouquinho para nós, mas foi muito bom porque a Brasol recebeu mais investidores ali para eles.
que é uma Brasol? A Brasol é uma empresa de infraestrutura, de energia sustentável, que ela, na verdade, ela fica com asset e vende energia. Então é Energy as a Service. Tá? Hoje também, por conta desse tipo de serviço, não sei se vocês já viram ali como é que funciona o sistema elétrico aqui do Brasil, ela tem muita concentração na costa, assim, no Brasil, quando você vai chegando dentro, a distribuição de energia um pouco, não tem, né, na verdade. Então, aí a Brasol, ela entra, a gente sabe muito bem que, apesar de ser você tem, aliás, muitas regiões assim isoladas, né, que não chega energia, então entra com esse recurso aqui em várias regiões. E isso ajuda aí na transição energética, porque muitos funcionam ali com energia de diesel, né? Então, usinas a diesel. E aí a gente já está em, acho que uma boa parte do Brasil e em 8 estados aí da Amazônia Legal, e já com 39 projetos também. E a Micropower é uma empresa também que é de serviços de energia e é especializada em armazenamento de energia, tá? Então, acho que esse é um ponto. Aqui só vou passar rapidamente comentando assim sobre os trabalhos que nós fizemos, assim, olhando aí que teve até o apoio aí de vocês da CNI. A gente fez um estudo assim sobre o Brasil, a projeção do Brasil em 2035, que aí nesse estudo que nós cruzamos várias informações. Aliás, a gente usou bastante dados aí da própria CNI também, tá, sobre a indústria aqui no Brasil. E essa tendência aí do Brasil ser aí um líder em bioeconomia, energia limpa, mobilidade de baixa emissão e infraestrutura resiliente. Só para dizer que bateu essas informações aqui também, e nós publicamos essa informação. Esse foi um projeto que, apesar de ser feito aqui no Brasil, ela tem uma metodologia lá da Alemanha, a gente contou aí com o SEBRE no apoio e a aferição assim dessas informações também, tá? Bom, outras iniciativas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que a gente tem a subestação da Equatorial lá em Belém, então foi a modernização da subestação lá do Marco, né, que eles tinham bastante problema aí na qualidade de energia, e aí nós fornecemos a subestação, os e-houses que também forneceram energia para a própria COP30, tá? E garantindo uma energia mais confiável. A gente teve outros problemas, acho que a energia não faltou ali, tá? Então, essa energia que foi utilizada lá, também é utilizada para hospitais e a comunidade da região. É outro trabalho que nós estamos fazendo, aí junto, principalmente com a GIZ, e com a bioenergia e biocombustíveis. A gente tem ganhado bastante projeto aí nesse setor, tá? Através de tecnologias digitais e automação, que aumenta a eficiência e a sustentabilidade da produção dos biocombustíveis, e aí a gente também já está trabalhando no ZAF. Um desafio do ZAF também é você saber, aliás, provar ali que o combustível atende os requisitos aí, principalmente da comunidade da União Europeia, que está bastante interessado no ZAF aqui no Brasil. Aí tem a rastreabilidade dos grãos, que aqui o que aconteceu é que muitas empresas do setor de agro nos procurou, dizendo que eles tinham um desafio aqui por conta de uma regulação da rastreabilidade dos grãos aqui, que você tem que garantir, e outros também aí que você precisa comprovar que o grão que você utiliza, que você está exportando principalmente, não venha de área de desmatamento e que tenha alguns critérios aí de sustentabilidade nos seus processos. E aí nós fizemos aí, aliás, estamos trabalhando ainda com a Fundepag,
para identificar passo a passo como é que funciona isso e aplicar tecnologias digitais e a IoT nesse processo para você comprovar. E aí, não sei se vocês já viram aquelas caixinhas assim de supermercado que você tem os selinhos. Na Europa, eu já vi, lá na Alemanha pelo menos, que você tem ali aquele leite de soja que tem 7 selos ali de rastreabilidade, tá? Então, acho que aqui é um interessante, se você conseguir comprovar, lógico que você aumenta o valor agregado aí do produto, e isso daí também você implica aí no impacto até de remuneração melhor aí para a sua cadeia produtiva, tá? E aí, para a indústria de agro, outros valores agregados também, tá? Além de cumprir com a regulação. Mas é um desafio interessante aqui que a gente está trabalhando, e quando falo de colaboração, você tem não só a colaboração da própria indústria, né, do setor de agro, mas toda a cadeia produtiva, e além da cadeia produtiva, você também inclui certificadoras internacionais nesse processo, logística, e um milhão de coisas, assim, que a cada dia a gente vai descobrindo esses desafios, tá? Mas é bem interessante, e o bom é que está todo mundo bastante motivado para trabalhar nesse projeto. E aí um outro aqui, uma outra oportunidade que a gente tem trabalhado é porque, como uma empresa de digitalização e automação, a gente atua também nesse setor de água e saneamento. E aí, se a gente fala de descarbonização, principalmente na parte de saneamento, a gente sabe que tem esses desafios em cidades, até nos processos industriais, né? É onde também impacta, e eu já vi aqui de empresas que, inclusive, participam aí da CNI-MEI, que se são intensivas, né, em carbono, você também precisa cuidar dessa parte de saneamento também dentro das próprias operações, né, dos resíduos líquidos, além dos sólidos. Tá? Bom, aqui, só para fechar, eu tenho mais uns minutinhos, vou tentar ser breve aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Tech for Amazônia, eu sugiro que conversem mais assim com o Borges, que é o nosso head de inovação. Ele foi a pessoa que implementou o Tech for Amazônia. O Tech for Amazônia surgiu porque há uns 4, 5 anos atrás nós assinamos um movimento de advocacy para o desenvolvimento da Amazônia, através de uma organização de sustentabilidade aqui no Brasil, e quando começamos a estudar mais a respeito, vimos que a Amazônia é 59% do Brasil, e a gente não tem muita coisa ali, não tem, eu digo, Siemens, tá? Então, acredito também que muitas empresas também não estavam conectadas não, aliás, continuamos tentando nos conectar melhor aí com a Amazônia. Então, foi o processo de aprendizagem. Eu sei que está sendo gravado, mas pode falar, porque eu já falei para o Borges que a gente brigou muito aqui, que eu trouxe essa ideia aqui, esse desafio para o Borges, da gente trabalhar com a Amazônia. Ele, em conjunto assim com um colega da equipe dele, também a gente começou a fazer um framework de inovação aberta aqui, mas foi bastante desafiador, e aí o motivo assim de tentar perceber e materializar todo esse framework aqui nosso, tá? Então, por isso que eu digo que a gente brigou bastante, mas não se preocupem, pessoal, a gente se tornou melhores amigos desde então. Tá? Então, tá gravado, né? Bom, e aqui essa inovação aberta, tá? A Tech for Amazônia foi criado para conectar startups, instituições científicas, organizações, associações, comunidades, para co-criar soluções sustentáveis. E a gente não conhecia nada. Então, nesse momento, a gente percebeu que precisava contratar uma consultoria local, que estivesse na Amazônia, não nós, os Faria Limers, né? Mas alguém que estivesse lá, vocês já ouviram bastante sobre isso, né? Então, voltando, uma
uma consultoria de lá para trazer ali e mapear quem seriam estas que precisavam de tecnologias como a nossa para implementar. E aí surgiram 70. Então, do que a gente resolveu fazer? Desses 70, a gente pensou, nós precisamos criar uma prova de conceito, né? Assim, aliás, pelo menos 3 provas, e sempre tem uma que acaba desistindo no final. Mas, para nossa boa surpresa, que nenhuma dessas que a gente escolheu, 3 no final, da seleção dos 70 viraram 3, todas continuam, tá? Então, até que nós assinamos MOU com eles também, tá? Então, foi um processo longo, a gente teve até que pegar jovens talentos aqui da Siemens 10, que recrutamos aqui só para trabalhar nesse projeto, tá? Para nos ajudar a entrevistar, selecionaram e a gente foram passando por vários processos, de 70 para 40, de 40 para 20, e aí aquelas que a gente percebia que tinha mais potencial de vingar, foram 6, nós entrevistamos e escolhemos 3, mas já vou adiantando, né? E aí, o que a gente vai fazer com esses outros 67 que eram todos interessantes, tá? Guardem aí, pessoal. Bom, sobre esses 3 aqui, então, uma é junto com o CBA, aqui, que é o Centro de Bionegócios da Amazônia, que tinha um desafio aí na produção de mudas, que não sei se vocês sabem, a produção de mudas na Amazônia morre de 40% a 50%, tá? Eles morrem antes de vingar, de plantar. Então, aqui o que foi feito é criar uma infraestrutura inteligente numa estufa, como se fosse uma fábrica de mudas, tá? Para que caísse a mortalidade dela de 40 para pelo menos 10, no máximo assim 10%, tá? Então, a gente está trabalhando com isso, criar um ambiente mais favorável, que pudesse ter um uso racional da água, uma água de qualidade, criar esse ambiente favorável para que a muda pudesse ter mais sobrevida, tá? Aí, um segundo, seria nanofábricas de bioingredientes com a Amazon Food Tech. Essa daqui, ela para rastreabilidade digital, automação do processo. Então, é uma nanofábrica mesmo, uma fábrica pequenininha, mas que precisava ser modernizada. Tá? E aí a gente percebeu que tem várias dessas também ali na Amazônia. Tá? A terceira, que também é bastante interessante, é uma cabine inteligente para castanha do Pará. Eu não sei se vocês sabem, castanha do Pará é o maior exportador de castanha do Pará no mundo não é o Brasil, é a Bolívia. A gente tem um grande problema de fungos, né, e tamanhos também da castanha, assim, para exportação. Então, criaram essa cabine inteligente, onde você tem o controle, e o pessoal já tinha uma solução, uma startup, aliás, essa startup tinha essa solução de você matar esses fungos, né, quando passassem por lá, e aí também ele passa por 1, 2 vezes até garantir que não tivesse contaminação ali nas castanhas, tá? Então, acho que é interessante. E eu digo que tem uma quarta aqui que correu por fora, mas por conta de uma viagem aí que acho que foi. Não sei quem que organizou essa viagem, mas estava também a Natura, e foi com uma nanofábrica numa comunidade que eles trabalham também, que fornecem para eles. Mas eu acho que isso daqui, para uma outra oportunidade, para vocês trazerem aí a própria Natura e talvez o próprio Borges para participar, é um case que, inclusive, nós levamos e exploramos bastante lá na COP30, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui cumprir. Ah, desculpa, deixamos um legado aqui. Então, como a gente percebeu que era difícil de identificar, mas existe já a CERT, que está lá na Amazônia, inclusive, e que já tem mapeado bastante startups, instituições, organizações, associações e comunidades, né, que eu comentei, ele já tem isso mapeado. Então, a gente
como uma empresa de tecnologia, isso de software, nós desenvolvemos uma plataforma, né, que o pessoal pudesse se conectar. Ela chama-se Mendix, tá? Que é uma tecnologia da própria Siemens, e a gente deixou com o pessoal da SET para administrar. Então, até nossos concorrentes aqui podem participar disso, está aberto, é o legado que nós deixamos aqui para a Amazônia. Tá? E espero que futuramente isso daqui a gente tenha, como nós temos mais 5 outros biomas também, a gente consiga aplicar para os demais também no futuro, tá? Então, acho que termino aqui por aqui, só dizendo que se a gente todo esse projeto que a gente pensou desde o Pictures of Transformation, a gente percebe que a gente, para olhar para frente e trabalhar na inovação, a gente tem que ter, assim, que isso tudo, aliás, o futuro tenha um reflexo de um compromisso com a sustentabilidade e do poder da colaboração, da inteligência, do planejamento e da persistência, tá? Eu acho que é esse recado que eu queria deixar para vocês e conto com vocês nessa colaboração também, tá? E aqui Acho meu que contato, fiquem à vontade. muito bom, Márcia. Parabéns aí, excelentes exemplos e muitas coisas que já deixaram bastante coisa que a gente pensando aqui. Então, acho que isso é bastante positivo. Então, a gente começa uma rodada de poder fazer algumas questões para a Márcia, né? Convido aí quem tiver o interesse aí de levantar a mão ou se preferir escrever a pergunta no chat, eu posso fazê-la aqui para a Márcia, mas fiquem à vontade, a gente até estimula que o pessoal se apresente e faça as questões diretamente. Como normalmente no começo o pessoal é mais tímido, eu vou fazer a primeira, Márcia. Tá, Ah, eu só vou perguntar, eu vou tirar um pouquinho aqui, parar pode de tirar. compartilhar, porque aí a gente consegue ver melhor os rostos aí de vocês. Isso mesmo. E, então, queria perguntar sobre o inventário de emissões. Você mostrou o inventário da Siemens Global, né? Você podia falar um pouquinho do Brasil, né? E, ah, e aí, duas coisas que eu fiquei curioso, se eu pudesse na resposta comentar. Uhum, Sobre o escopo 3, se você tem uma dimensão do quanto é mineração e o quanto é transporte, né? Porque eu entendo que vocês usam bastante equipamentos eletrônicos, né? Então acaba tendo uma influência bastante grande da cadeia, que é bastante longa, chega uhum. até a mineração, né? E depois comentar sobre o avoided, né? O quanto vocês economizaram nos clientes, ou trouxeram soluções para os clientes, né? Você mostrou até ser maior das próprias emissões diretas no Uhum. caso até escopo 3 da companhia, né? Se esses números dos clientes são escopo 1 e 2, ou se vocês tiveram uma expectativa maior também de escopo 3. Tá, deixa eu ver. Então, a primeira pergunta, ela está relacionada às Brasil. nossas emissões aqui do Brasil, correto? Isso. Tá, eu estou sem os números agora, mas o que eu sei aqui, que eu posso dizer para você, que nós fizemos uma conta no passado que deu nossas emissões em relação ao mundo, o mundo estava a 0,4 milhões de toneladas, né? Isso. Escopo 1 e 2. E nossa pegada em relação ao global era 0,04%, Entendi. Imagina. tá? Quase nada, quase nada. Onde está a nossa pegada hoje? Tá? Ela está nas nossas frotas, que hoje a gente usa biocombustível, algumas elétricas da diretoria, a gente tem uma transição para o elétrico até 2030, tá? Mas hoje, esse é um compromisso global que nós temos para trocar as frotas por veículos elétricos. Mas a gente tem aí um desafio aí, porque nossos vendedores viajam para o Brasil inteiro e a gente tem uma preocupação aqui com como que é a infraestrutura aqui. Mas eu fiz até uma conta aqui que os nossos biocombustíveis aqui tem uma pegada menor do que o elétrico na União Europeia, tá? Aí o ponto aqui que eu falo aqui do escopo
continua no escopo 1 e 2, o 2 é o que nós já trocamos desde 2020 por 20 ou 22, desculpa, eu não me lembro, já, sempre quando é uma época aqui da pandemia, eu me perco no ano. Nós trocamos, já começamos a adquirir só renovável pelo Mercado Livre. Nas nossas operações, o que a gente fez, André? Nós implementamos uma precificação de carbono interno. No passado, fizemos uma continha aqui de quanto que era a nossa pegada, inclusive fizemos levantamos todas as áreas, dividimos e quanto seria a pegada de carbono por área, inclusive da Siemens, tá? Para saber onde estava a maior pegada aqui também. E colocamos um preço baseado naquele shadowing, né? Mas aí foi por investimento que a gente tinha que investir ali para fazer algumas trocas, porque a gente já sabia exatamente onde estava o problema, e aí a gente já começou a jogar e fazer essa distribuição dos custos nas áreas, tá? Hoje, aliás, até ontem, ontem que eu digo, ontem, uns meses atrás, a nossa maior a pegada que eu comentei ainda era a frota, tinha também dos veículos empilhadeiras, que eram a gás, que agora são elétricas, tá? Então, isso a gente já reduziu bastante. A cozinha, que aí a gente vai ter que, hoje, tem um plano de transformá-la em uma cozinha elétrica, eletrificada, tá? Que mais? E nossa, o mínimo de diesel que a gente usa se porventura cair energia, mas a gente ainda tem ali a solar, tudo mais. É muito difícil cair quando usa, mas é muito pouco, André. Então a gente já Claro. está quase no zero aqui no Brasil. E por que é 74%? Porque quando nós começamos essa onda de descarbonização aqui no Brasil, a Siemens em 2000 quando foi Paris, COP, 15. COP É 15? 2015, Não, né? Acho que é 2015, 20. isso, perdão. Foi em 2015, a Siemens foi a primeira empresa de conglomerado industrial a se comprometer aí com o net zero até 2030, tá? Aí o que aconteceu que em 2019 ou 20, que a Siemens entrou no SBTi, que é o Science Basic Target, e aí a gente teve que mudar o baseline para 2019, só que até lá a gente já tinha reduzido, acho que quase 80%. Então, a conta ficou, para você diminuir o pequenininho, né? Ficou Aí mais ficou bem mais difícil. difícil. Mas mesmo assim, nós estamos aqui para cumprir as obrigações, né? Com os Claro. compromissos que a gente tem. Então, é isso, tá? É muito pequenininho que a gente tem, mas mesmo assim a gente tem os planos aí de investimentos aí para essa redução também, tá? Eu só fico assim, Legal. que eu vi que a diferença do elétrico do biocombustíveis para o elétrico também é muito pequenininha também aqui no Brasil. E Enfim. do cliente evitado para cliente é escopo 1 e 2? O escopo do cliente é 1 e 2, tá? Porque são nas operações do cliente que a gente fez. Aliás, o Brasil aqui Então pode ser até maior, né? pode, mas eu não vejo muito pessoal colocar esse trabalho sendo feito no escopo 3. Pode ser que até tenha ali no escopo 3, mas ela acaba entrando como cliente. Como consequência. Mas Entendi. essa rastreabilidade da soja que eu estou falando, mas se bem que ela é digitalização, né? Ela é cadeia produtiva. A gente não. O que a gente contabiliza é o que a gente está vendendo mesmo. Então, mesmo que você entrou no o escopo 3, por exemplo, eu sou cliente aí de alguma das empresas que Tá. estão aqui. Então, cliente não, perdão, eu sou fornecedor, né? Então, entro no escopo deles também. Então, entra.
pode ser que até tenha ali no processo, mas ele não está sendo refletido ali na conta do cliente, tá? É só no que a gente está vendendo diretamente mesmo, tá? Depois Pô, tem que mais alguma bacana. pergunta? Acho que você fez 3 perguntas, responde 2, né? Eu acho que foi sim, era mais para entender o quanto do escopo 3 global tem a ver com mineração. Se Ah, você tem essa ideia. mineração, tá. Não, aí é direto. Aí é direto com cliente. O escopo 3. Ah, desculpa, do nosso Eu compromisso? sei, de vocês, é. Do nosso, deixa eu ver aqui. Porque normalmente as coisas maiores são o impacto da mineração e o transporte, né? Porque daí Isso. depois tem todo um outro tema de processamento e tudo mais, mas normalmente é menor, né? Eu vou te dever essa pergunta, porque acho que você me Não tem fez uma problema. pergunta se era transporte ou mineração. Eu vou ter que Isso. abrir o cálculo global da Siemens para te responder, Era tá? mais pela Pode curiosidade ser, mesmo. mas pode ser que tenha. Eu não sei te responder agora, mas eu fico te devendo essa informação. Mas eu Tranquilo, sei que Márcia. transporte tem bastante, tá? Transporte, logística. Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que é o maior que tem é na parte de logística para nós, Legal. tá? Mas a gente Muito tem bom. mudado também a forma de transporte. Claro. Aqui, se é avião a gente depois muda todo o planejamento para usar o marítimo, tá? Então, tem algumas. Sempre a gente está tentando fazer essas alterações para reduzir também, aí reduz também custo também, né? Acho que a gente tem que olhar os 2 pontos também. Muito bom. Colegas, alguma outra pergunta para a Márcia? Olá, boa tarde. Oi, Leão, boa Então, tarde. Tudo valeu. bom? Primeiro, Márcia, muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. E nós temos aqui, eu sou da Bioconverter, e nós temos o prazer e a honra de ser partícipes desse processo de redução das emissões da Siemens, através da destinação de resíduos Ah, orgânicos, né, de ótimo. restaurantes. E nós temos diversos equipamentos aí com vocês. A minha pergunta é a seguinte: todo momento nós somos confrontados com a questão custo versus benefício da redução das emissões. Como é que nas Siemens esse tema foi encarado para propiciar que determinadas ações teriam um custo maior, em detrimento de uma solução, por exemplo, menos honorável, vamos chamar assim, por exemplo, destinação em aterro, né? O aterro em si, ele é uma solução barata, né? Uhum. Eu coloco isso, como é que isso é encarado na Siemens e que faz, o que propicia esse compromisso com a sustentabilidade? Como é que é isso para vocês? Bom, primeiro é compromisso mesmo, tá? A Global mandou, mas a gente já. Eu acho que vem antes, desculpa, vou mudar a resposta aqui. É consciência mesmo, tá, Leon? Aqui, embora a Siemens tenha colocado, acho que até um dos 14 itens que eu comentei do Degree estivesse aqui para ser zero aterro sanitário. E aí é só até 2030 esse compromisso. Mas aqui no Brasil a gente resolveu fazer isso muito antes, tá? É simplesmente porque a gente não quer. E aí é muito da consciência da alta direção mesmo. Simples assim. Tá? A gente poderia postergar até 2030, mas não. Resolvemos fazer antes. E Parabéns. você tem um custo, a gente está tendo um custo da sociedade também no futuro, né? Eu acho que é um investimento, ela não deve partir só, só por tua causa, né? Acho que a gente tem que mudar um pouco o pensamento do indivíduo para o coletivo. A gente, sem falar, faz uma aqui, ali, enquanto a gente não tiver alguma coisa mais coletiva de compromisso, e ser obrigatório mesmo,
às vezes até meio um pouco mais difícil, mas o ideal é que isso partisse da consciência mesmo. Muito obrigado pela resposta. Aliás, Leon, nosso próprio CFO, que controla o dinheiro da Siemens, ele fala, vamos investir. E a nossa sorte também, que alguns investimentos que nós fizemos tiveram retorno também. Mas não sei se é sorte, a gente calculou também, soubemos planejar e tomar as medidas no tempo certo também. Então, inclusive os veículos elétricos, a diretoria começou a testar e ver e sofrer para entender onde estão os problemas com a infraestrutura aqui, o que, que a gente pode ou não pode fazer, tá? Então, tem algumas coisas que se a gente não começar a fazer, como o Tech for Amazônia que eu comentei, se você não tomar a dianteira, ninguém vai. Então, você tem que encarar e ter o protagonismo nisso. Muito bom, Márcia. Na verdade, sempre é uma questão de uma questão é demanda, a outra é combinar a demanda com oportunidades, né? Então aí você Sim. acaba tendo um ciclo de crescimento, inclusive, né? Então, muito legal. Um tema que a gente debate bastante no grupo de trabalho é sobre como dar visibilidade às pegadas de carbono, né? Então, hoje os inventários de emissões, que inclusive devem se tornar aí obrigatórios em breve na B3, né? No Uhum. IFRS, e a gente tem se preocupado em como construir ferramentas que simplifiquem o processo para ajudar também as pequenas e médias empresas e dar essa visibilidade mais clara, Uhum. para que inclusive ajude a direcionar políticas públicas. E o Pablo se interessou muito por esse tema e se conectou, até porque a gente tem usado uma infraestrutura do Senai junto ao programa Mover, né, num primeiro momento, como base, e ele já se predispôs aí até o Borges tem feito uma interação através dos sistemas Catena-X, né, Uhum. como base. Então deve ser um tema que cada vez mais ganhando visibilidade, a gente vai ter mais chance de atuar sobre ele também. Acho que as pequenas empresas, assim, eu acho que seria interessante depois a gente criar uma ferramenta que fosse mais amigável e falasse, ó, se você fala de GHG, o pessoal, e agora? Escopo 1, 2, 3, não sei, tem alguns palavrões, né, que acho que é complicado para uma pequena, até mesmo uma média empresa entender. Então, acho que precisa colocar coisas mais simples, consumo de energia, ou se você tem um processo, o que, que você está usando ali, alguma coisa, uma ferramenta mais amigável que conversasse diretamente, entendesse se é luz, água, esgoto, o que, que seja ali, fosse fácil para o pessoal ter uma leitura e colocar aquela informação. Tá? Acho que para as grandes empresas, que eu comentei aqui, a parte da digitalização é mais fácil, porque você já pode pegar e colocar esses números, inclusive conversar em tempo real com você ter os relatórios e tudo mais. Mas para as pequenas empresas, a gente tem que pensar em alguma coisa bem mais simples, né? Isso mesmo. Puxa, que bacana. Bom, temos mais um tempinho aqui para pergunta, mas a gente cobriu todas as perguntas. Márcia, primeiramente, novamente agradeço aí a sua participação, excelente material e boa discussão. E o material, como eu disse, vai ficar disponível, né, no YouTube, para que a gente consiga agregar as outras empresas que não conseguiram participar aqui e aprender também com os vários insights que você colaborou com a gente aí, Márcia. Muito obrigado, hein? Obrigada a vocês pela oportunidade. E aí, já aproveitando que esse é o último aqui, então eu desejo um ótimo fim de ano para vocês, que 2026 seja muito próximo, que traga muita saúde e energia para que a gente realmente torne o Brasil aí como um grande hub aí de inovação, para descarbonização, para sustentabilidade em geral, tá? Então, agradeço aí pela oportunidade de trocar umas ideias aí com vocês. Obrigada. Maravilha, Márcia. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês também. Até logo. Obrigado, até logo. Obrigada, até mais.